Olá pessoal, nós vamos agora estudar para a nossa matéria da prova final o eletromagnetismo. E nesta aula nós vamos entender o campo magnético. Quem cria o campo magnético, né? Nós sabemos que é o ímã. Essa pedra preta encontrada na natureza data de 600 anos antes de Cristo. Quando os gregos encontraram na cidade de Magnésia, na Grécia, esta pedra, e eles usavam essa pequena pedra para enfeitar os cajados, e eles perceberam que esse cajado atraía pequenos pedaços de ferro. Hoje nós sabemos que essa pedra encontrada na natureza, que recebeu o nome de magnetita por causa do lugar onde ela foi encontrada, é o óxido de ferro, o Fe3O4, que é um ímã natural, né? Mas nós também podemos criar ímãs artificiais, temporários ou permanentes. A vantagem de se criar um ímã artificial é porque eu posso criar um ímã com poder atrativo mais forte ou mais fraco, né? A gente tem aqueles ímãzinhos que nós pregamos em foto, para pregar em geladeira, para pregar em placas, né, de metal. São ímãs fraquinhos. E nós temos ímãs muito fortes, usado, por exemplo, em exames de ressonância magnética. Os ímãs artificiais, eles são geralmente de alnico e ferrite, né? O que faz essa pedra ser um ímã e um plástico nunca se tornar um ímã, um vidro nunca se tornar um ímã? Se você olhar a estrutura molecular do material, o que faz o material ser um ímã é ter os elétrons girando em torno do núcleo, sempre para o mesmo lado, em movimento ordenado. Então aqui nós temos, olha, cada setinha dessa representando um ímã elementar, um elétron. Aqueles estão em movimento desordenado. Quando eles se ordenarem, começar a girar em volta do núcleo, todos para o mesmo lado, ele então se torna o quê? Um ímã. Nós temos três substâncias: as ferromagnéticas, que são aquelas cujos ímãs elementares se orientam facilmente na presença de um campo externo. São as substâncias que se tornam ímãs: níquel, cobalto, ferro, aço, né? E algumas ligas metálicas. Substâncias paramagnéticas são substâncias que pequena parcela dos ímãs elementares se orientam quando está na presença de um outro ímã, mas orienta praticamente nada, não se torna um ímã. E nós temos as substâncias diamagnéticas, são aquelas cujos ímãs elementares se orientam contrário ao campo magnético externo. Então, ao invés de ocorrer a atração, vai ocorrer a repulsão do ímã perto dessas substâncias. Todo ímã tem dois polos, polo norte e polo sul, né? Se você aproximar polo norte de polo norte, ocorre repulsão. Se você aproximar norte e sul, ocorre a atração. Se você pegar o ímã e tentar parti-lo ao meio, você não vai conseguir ter só um pedacinho norte e só um pedacinho sul. Você terá dois novos ímãs com polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. Se você partir de novo, você terá dois novos ímãs. Então, se você quebrar um ímã em 1000 partes iguais, você terá 1000 novos ímãs com polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. A Terra é um grande ímã. E por que a bússola recebeu o nome de norte e sul? Se você levar em conta a Terra, o planeta Terra, onde a gente tem aqui o norte geográfico e o sul geográfico, quando você pega a bússola, que é um pequeno ímã, a parte vermelhinha da bússola aponta sempre para o norte geográfico. Mas espera aí, norte magnético não é atraído para o norte geográfico. Norte geográfico não faz nada com o ímã. Por que o norte magnético da bússola aponta para o norte geográfico? Porque aqui em cima, próximo do norte geográfico, está o sul magnético do planeta Terra.
Então, eles chamaram essa ponta vermelha da bússola de polo norte, porque ela aponta sempre para o norte geográfico da Terra. E isso, então, serve como uma orientação, né? E o sul magnético da bússola aponta para o sul geográfico. Por quê? Porque aqui embaixo, no sul geográfico, está o norte magnético do grande ímã Terra. Então, a Terra é um grande ímã, né? Por isso que todo ímã que você deixar ele virar livremente, ele vai apontar sempre para o norte geográfico do lugar. Porque o norte geográfico do lugar é o sul magnético do planeta Terra. Bom, quando a gente pega um ímã e coloca uma folha branca sobre ele, salpica as limalhas de ferro, nós vamos ver a configuração do campo magnético em torno do ímã. Igual nós fizemos no laboratório, quando nós pegamos lá o óleo, jogamos as sementinhas de alpiste, ligamos uma carga, nós vimos o campo magnético em torno da carga. Aqui, nós vamos ver o campo magnético em torno de um ímã. Tá vendo? As limalhas de ferro parecem que elas saem de um polo e vêm para o outro, ou poderia sair de cá e vir para cá. Aqui a gente não vê seta. Arbitrariamente escolheu representar o campo magnético pelas linhas de indução e convencionou que elas vão sair do norte e vão chegar no Polo Sul. Quais são essas características, né? Primeiro, elas saem do norte e chegam no sul. Se a gente abandonar pequenas bússolas, para onde apontar o polo norte dessas pequenas bússolas, nós vamos desenhar o vetor campo magnético. Quais as características das linhas de indução? Não existem apenas do lado de fora do ímã. Eu não falei nascem no norte e morrem no sul. Eu falei elas saem do norte e chegam no sul. Então, elas vão sair do norte, chegar no sul, mas no corpo do ímã elas vão continuar, olha, do sul para o norte. Então, saem do norte e chegam no sul. Não podem se cruzar. O que significa isso? Não podem se cruzar. Se uma linha sai aqui do Polo Norte, outra linha sai do Polo Norte e se encontra aqui, nesse ponto, se você abandonar uma bússola, ela vai ficar desorientada. Então, um único ímã cria no único ponto um único sentido para o campo magnético. Quanto maior a concentração de linhas, mais forte é o campo magnético naquela região. Então, você observa que tem muito mais linhas saindo do norte e chegando no sul do que em todo ao redor do ímã, né? Então, aqui está mostrando, olha, muito mais setas saindo do norte e chegando no sul. Se eu colocar norte de frente para sul, as linhas vão sair do norte e chegar no sul. Se eu colocar norte de frente para norte, o que vai acontecer com essas linhas? Elas vão se repelir. Se nós colocarmos um ímã em formato de ferradura, nós vamos encontrar um campo magnético uniforme, saindo do norte e direcionando para o sul. Só que o ímã em forma de ferradura é muito difícil de encontrar. Então, nós podemos colocar aqui, olha, o polo norte de um ímã, o pedaço norte, virado para o pedaço sul do outro ímã. Aí, colocando esse ímã de barra, o norte de frente para o sul, nesta região aqui, entre os dois ímãs de barra, né? Aqui a gente tem, olha, polo norte e polo sul, né? Aqui a gente tem Polo Sul e Polo Norte. Eu coloquei o norte de um ímã de frente para o sul do outro ímã. As linhas vão sair do norte e orientar para o sul. Então, nós temos um campo magnético uniforme. A unidade de campo magnético no Sistema Internacional de Medidas é o Tesla e na prática o Gauss. Se eu precisar de transformar, um Gauss é 10 a menos 4 Tesla. E nós temos aparelhos que vão medir o campo magnético, chamado de gaussímetro, tá? Então, na próxima aula, nós vamos ver as fontes de campo magnético.